Oi pessoal, como eu estava agora há pouco falando com vocês sobre a Virgem Maria, então eu vou levá-los a este livro para rapidamente completar este assunto sobre a Virgem Maria. Este livro, intitulado L'Histoire commence à Sumer, traduzido por A História Começa na Suméria, foi editado pela primeira vez em francês em 1957 por Samuel Noah Kramer. Este homem foi professor de língua sumeriana na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, e foi um dos grandes decifradores de centenas de tabletes de barro com textos em escrita cuneiforme da Suméria, espalhados por museus em todo o mundo. Na parte central do livro existem várias fotos de descobertas realizadas no Oriente Médio pela arqueologia, e uma delas que eu quero mostrar a vocês, em especial, é esta aqui, de número 10. Agora, indo à página das ilustrações, sob o número da figura 10, vemos a seguinte descrição. Desse archèque, terre qui, première moitié de 4 millénaires avant Jésus-Christ. Fui de l'Obaïd, Bagdá, Musi de Iraque. Ou seja, traduzindo isso aí, é deusa arcaica, terracota, primeira metade do quarto milênio antes de Jesus Cristo. Escavações de Ubaid, Bagdá, Museu do Iraque. Esta é uma estatueta em terracota descoberta nas escavações arqueológicas de Ubaid, que é uma civilização pré-suméria, segundo os arqueólogos. Qual a importância dessa estatueta e por que eu a trouxe aqui? O primeiro motivo está óbvio, por se tratar de uma fêmea com cabeça de cobra, portanto reptiliana. Em outras palavras, é uma fêmea serpente, portanto uma fêmea assura. O segundo motivo é porque ela, como pode muito bem ser visto, carrega um filho réptilzinho no colo. Por isso foi a inspiração para a criação da Virgem Ísis egípcia, a qual na sequência inspirou a Virgem Maria da Igreja de Roma. Terceiro motivo é que esta reptiliana serpente não é outra senão a Lilith, mulher do Anunnaki Enki, que nada mais é que, genericamente falando, o próprio Lúcifer. Quanto a este réptilzinho no colo dela, é o próprio Caim bíblico, o primeiro da linhagem real, introduzido pelos Anunnaki na Terra para exercer o governo em nome deles, os Anunnaki. É deste Caim que descendem todos os chamados dominadores globais. É por este motivo que a sala de audiências do Vaticano foi projetada em forma de serpente, tanto interna quanto externamente, justamente porque Jesus é Lúcifer, e sendo Lúcifer, é a própria serpente do Jardim do Éden. O Vaticano, é claro, tem conhecimento disso, e é importante que vocês comecem a pelo menos se adaptar, ainda que vagarosamente, a esses segredos, para que possam suportar o que vem por aí pela frente. Para muitos isto é uma heresia, mas queiram ou não, é uma verdade imutável. Depende de cada qual decidir o que fazer. Não posso nem devo forçar ninguém a nada, e a decisão é de cada um. O que eu estou falando aqui é assunto acadêmico e científico, porque esta estatueta em terracota dessa reptiliana com um réptilzinho no colo é produto de achado arqueológico, e não há como negar, nem mesmo negar que ela é o protótipo, foi o protótipo da Virgem Ísis, que na sequência foi o protótipo da Virgem Maria com Jesus no colo da Igreja de Roma. Por hoje é só. Abraços a todos. E vejam a seguir a sala de audiências do Vaticano. Você já viu como é o auditório do Papa no Vaticano? Também conhecido como Paulo Hall of the Pontifical Audiences, está na cidade do Vaticano e parcialmente em Roma, Itália. Nomeado com o nome do Papa Paulo VI e construído em 1971 pelo arquiteto italiano
Luigi Nervi. Ele acomoda 6.300 pessoas e contém uma estátua de bronze chamada La Resurrezione, desenhada por Pericle Fazzini. Mas existe algo muito estranho na estrutura. Os olhos mais atentos percebem que há um réptil gigante no auditório do Papa. Dê uma olhada na imagem externa do prédio abaixo e compare sua forma com a imagem de uma serpente embaixo. Observe o formato geral: costas largas, estreitas, frente arredondada, olhos no meio, narina na frente e parte superior curva. Como você já pode começar a perceber na imagem acima, há duas janelas em ambos os lados do prédio que se assemelham aos olhos. Eles são feitos de vitrais e situam-se a meio caminho do comprimento do edifício em ambos os lados. No centro da forma do olho, você começa a ver uma fenda que pode parecer um olho de réptil. Tanto por dentro como por fora, a estrutura do prédio tem a aparência de serpente. O telhado e os lados do prédio também se assemelham a escamas. Agora vamos ver o lado obscuro na decoração da Santa Sé. Outra decoração sinistra é a estátua de La Resurrezione, Ressurreição. Atrás do trono luxuoso utilizado pelo Papa tem uma estrutura de bronze que muitos consideram um monumento satânico. Uma estátua de bronze que dizem representar a ressurreição de Jesus Cristo. Está localizado dentro da sala de audiência do Papa no Vaticano. Essa obra, finalizada em 1971, representa a ressurreição de Cristo como um homem que nasce do caos. Seu criador, o escultor italiano Pericle Fazzini, afirmou que a obra chamada Resurrezione simboliza Cristo emergindo de uma cratera produzida por uma bomba nuclear. A estrutura macabra faz com que muitos observadores que a observam relacionarem a imagem a um altar satânico. A estátua de Jesus no meio do palco é muito estranha e assustadora. A estátua de Jesus está dentro da boca da serpente. E a imagem deformada de Jesus causa a impressão de que ele está sendo digerido ou se decompondo na boca da serpente. O design do projeto foi construído de tal forma que o Papa parece estar falando de dentro da boca de um réptil. Não é muito estranho ver o Papa falando de dentro da boca da serpente, como se ele fosse a voz da serpente? Mas qual seria o real motivo que levou a criar um monumento tão sombrio e tenebroso desse?